Última semana de férias. Férias da EBD, né? Férias da EBD nada, as mães aí tá tudo doida para os meninos voltar para a escola, né? A alegria na cara das professoras da igreja, ó. Que vai voltar aqueles meninos tudo cheio de energia, um monte de coisa errada que aprendeu a fazer nas férias, pronto para ensinar para os colegas. Muito bem, irmãos, nós vamos desfechar nosso tema da semana passada. Estamos aí em alguns assuntos fora da nossa sequência de aulas. Na próxima semana, o presbítero Arsênio vai nos conduzir na escola dominical falando sobre ecumenismo. E aí a gente retorna à nossa sequência de seitas e heresias. Classe de catecúmenos também, né? Começamos semana que vem. Então, aqueles que querem se tornar membros da igreja, que já conhecem a igreja, que já estão há algum tempo conosco, que agora estão tomando a decisão, semana que vem estarão comigo na classe de novos membros. Então, por enquanto, né, vamos retomar as nossas fofoquinhas da semana passada. Ô Jefferson, a gente estava fofocando semana passada. Ou pelo menos falando sobre fofoca, né? Já que fofocar é pecado, mas a gente precisa lidar com as verdades bíblicas a respeito deste assunto. Então, eu queria, como faço às vezes, quando a gente retoma a aula, rapidamente passar pelo que nós já vimos, né, para que se você não está em nada familiarizado com o assunto, você tenha ideia do que nós já falamos, e para que a gente dê sequência daí por diante. Então, o que é e o que não é fofoca? Essa talvez tenha sido a parte um pouco mais difícil e proveitosa, né? A gente ouviu várias opiniões sobre o que seria e o que não seria. Quando há maldade, quando não há maldade. Às vezes alguém faz uma fofoca sem querer, tinha boa intenção no coração e de boa intenção o inferno está cheio. Ah, que maravilha, né? Então, é o pavimento da estrada para o inferno, boa intenção e pecado no coração. Muitas vezes a gente peca, né, fala mais do que deveria, às vezes fala mais do que deveria até sem querer e não deixa de ser errado. Então, no final das contas, o próprio termo em português para fofoca é uma fala vazia. Você está falando à toa, você é boca aberta mesmo. Lá em Minas a gente fala boca aberta. É um termo bom, né? Ô, boca aberta. Ô, boca de rosa. Fica quieta aí, fecha a boca. Nada mais do que isso é o que define os nossos termos em português, né? Então, é uma fala vazia, inflada, sem substância. No final das contas, o que a gente tem na Escritura descrevendo esse pecado também parece muito com isso. Lemos aí diversos textos de Provérbios e nós vimos que, olha, o que guarda a boca conserva a alma. Então, parece que é falar demais mesmo. É o falatório inútil, né? São as palavras vãs. A Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, vai se referir a esses falatórios frívolos, conversa jogada fora e sem razão nenhuma. Então, quem fala demais acaba falando o que não deve. Provérbios nos adverte sobre isso. Então, o cuidado com a boca é um negócio precioso. Nós não vamos trabalhar o texto de Tiago, mas Tiago diz que quem guarda a língua é um perfeito varão. Então, assim, você decorou todo o catecismo maior e menor? Parabéns. Você faz fofoca? Era melhor guardar a língua. Então, talvez o nosso padrão de santidade, o nosso padrão de moralidade, não contemple coisas assim, que são simples. E o texto está dizendo que a pessoa que é perfeita diante do Senhor, quem alcançou plena maturidade, é quem controla a sua língua. Claro que há outros critérios também para avaliar a nossa maturidade e santidade, mas esse é um importante e muito ignorado. Fomos então ao mandamento, Êxodo 20:16, tá bom? Passou uma semana e eu não atualizei o slide, né, Lucas? Pelo amor de Deus. Então, Êxodo 20:16, o texto está dizendo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí, o que significa não dizer falso testemunho? Foi aqui que a gente discursou, né? Aqui a gente conversou um pouco mais. Quantas formas possíveis há de quebrar esse mandamento? É muito mais do que dizer uma mentirinha. Então, citamos inúmeros exemplos e, no final das contas, o que melhor define isso é o Catecismo Maior de Westminster.
Meu irmão, você quer tomar um esfrega? Se você não quer, toma de graça também. Leia o Catecismo Maior de Westminster, o maior, quando ele fala sobre os mandamentos, quais são, como nós os quebramos e como nós devemos os guardar. Você vai olhar aquilo lá e no final você vai falar assim, rapaz, inferno é pouco. Inferno é pouco. Porque uma interpretação muito reducionista da lei, quando a gente interpreta a lei de Deus de uma forma muito superficial, parece que a gente é muito justo. Nós somos maravilhosos cumpridores da lei. Quando a gente olha detalhada e aprofundadamente o que é a lei do Senhor, quando esses pecados caem nas nossas motivações, caem não só na ação, mas também na omissão, fica muito mais evidente a maldade do nosso coração. Então, quando o Catecismo Maior se dispõe a falar do 9º mandamento, dos deveres exigidos no 9º mandamento, aí então a coisa fica um pouco mais séria. Porque não dizer falso testemunho contra o meu próximo não é só não mentir. É também não falar a verdade inoportunamente. Você está falando uma coisa que é verdade, mas no pior momento possível. O seu colega acabou de pedir a namorada dele em namoro e você fala assim, sabia que ele também fez isso com a ex-namorada dele? Depois ele traiu ela. É verdade? É verdade. Aconteceu. Aí ele traiu a ex-namorada, ele foi disciplinado, ele foi tratado pelo conselho. Já faz 8 anos que isso aconteceu e agora ele finalmente é um homem convertido e mudado. É verdade o que você falou? É verdade. E você falou inoportunamente. Você acabou de arruinar o namoro do cara que acabou de começar. Então, você tem que, no guardar o 9º mandamento, os deveres exigidos, são não só falar a verdade, mas preservar a boa reputação do seu próximo e a sua também. Você está vendo o coleguinha ser difamado e você pensa, não é comigo, então está tudo bem. Mas você está percebendo a disseminação de uma fofoca, ou a disseminação propriamente de uma mentira, e se omitir, os nossos teólogos de Westminster estão dizendo, se omitir no uso da verdade também é errado, você não deveria fazê-lo. Então, no final das contas, entender o 9º mandamento é se empenhar em praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Não é só não contar mentira, é ser um agente da verdade. Você luta para manter sempre a verdade clara e explícita. Os nossos jornalistas do Brasil precisavam aprender esse catecismo, não é? Imagina se todo jornalista, se todo meio de comunicação lutasse para expor a verdade. Rapaz, o mundo seria um lugar melhor. O mundo seria um lugar melhor. O céu vai ser assim, tá bom? No céu vai ter um fofoquei gospel. Não vai. Não tem como, né? Como é que eu falei semana passada que tinha? Olha que a turma guardou o nome, hein? Tem o fuxico, que é do capeta, mas se você não quiser pecar, tem a página no Instagram, o fuxico gospel. Inclusive, deixa eu olhar se alguém da igreja segue aqui. Gelou, hein? Gelou, hein, meu irmão? Muito bem. Onde que a gente vai retomar o nosso assunto a partir de hoje? Como eu te falei, o Catecismo Maior, ele fala sobre deveres exigidos e pecados proibidos. Então, o mandamento, ele tem um aspecto positivo, o que eu tenho que fazer, e ele tem um aspecto negativo, o que eu devo evitar. Nós empenhamos esforços nessas duas áreas. A resposta é bem longa, então eu quero ler ela com você e depois eu vou fazer destaques, porque a gente está falando não só do 9º mandamento, mas aplicando o 9º mandamento ao pecado da fofoca, do falatório vazio, tá bom? Então, depois de nós lermos essa resposta um tanto quanto longa, eu vou para algumas considerações, alguns destaques dentro disso, tá bom? Então, quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, e assim a nossa, especialmente em julgamento público, o testemunho falso, subornar testemunhas falsas,
aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar força à verdade, dar sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus, falsificar firmas, suprimir a verdade e silenciar indevidamente em uma causa justa, manter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte ou denúncia de outrem, falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim errôneo, pervertê-la em sentido falso ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça, falar em verdades, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade, interpretar de maneira má as intenções, palavras e atos de outrem, adular e vangloriar, elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamentos ou palavras, negar os dons e as graças de Deus, agravar faltas menores, encobrir, desculpar e atenuar os pecados quando chamados a uma confissão franca, descobrir desnecessariamente as fraquezas de outrem e levantar boatos falsos, receber e acreditar em rumores maus, tapar os ouvidos a uma defesa justa, suspeitar mal, invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém, esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém, regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém, a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros, prejudicar, o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar as coisas que trazem má fama, ou não impedir em outras pessoas tais coisas até onde pudermos. Esfrega a gente, não esfrega? Rapaz, dá uma vontade de morrer no final dessa leitura. Por quê? O mandamento do Senhor é perfeito, não é? A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O mandamento do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha quanto está inserido no esforço pela verdade. Em não dizer mau testemunho, esforçar-se pela verdade, inúmeras proibições envolvem. E, meu irmão, se você quer lidar com o texto do Catecismo Maior como um legalista, boa sorte. Boa sorte em ser um legalista e cumprir toda essa lei. A salvação é pela graça. A obediência à lei é também motivado pela graça. Não há em nós capacidade, não há nem a expectativa de conseguir cumprir toda essa lei com perfeição. E a lei do Senhor, ela está tratando a um nível mais profundo do que o legalismo. Isso não é simplesmente um conjunto de regras para você, com vontade de fazer fofoca, dizer, deixa eu ver se isso aqui é pecado. Não é, então posso fazer. O que a lei do Senhor está fazendo é tratar as intenções e as motivações do seu coração. O que você quer fazer? Por que você quer fazer? E todas essas coisas estão envolvidas. É pecado falsificar a assinatura da sua mãe no bilhete da escola, falsificar firmas, mas também é pecado agravar faltas menores. Olha o risco do mimizento. Eu não vou dizer e você não vai dizer quem é mimizento. Vamos fingir que eles não existem? Mas se você for mimizento, que o Senhor fale ao teu coração. Gente dolorida faz isso constantemente.
um pequeno pecado que essa pessoa sofreu, ela faz o que com isso? Uma tempestade em copo d'água. Agrava faltas menores. E isso é não tratar com verdade, com equidade e justiça o pecado do outro. O outro pecou contra você, mas você está pondo um peso mentiroso sobre a culpa do outro. Você está cobrando dele mais do que é justo. E com isso você está distorcendo a verdade e a justiça. Isso é quebra do mandamento. Olha como é que isso desce a níveis profundos. Olha como é que, nesse texto, meu irmão, a gente está falando sobre não duvidar, não questionar. Tem um termo melhor estabelecido aqui que eu não vou achar no meio desse parágrafo, né? Mas você não... achei no meio do parágrafo, fala, ó, 1, 2, 3, na quinta linha de baixo para cima, suspeitar mal. Rapaz, isso aqui é um inferno. O fofoqueiro, o tempo todo ele está fazendo o quê? Suspeitando mal. Eu me lembro que na semana passada a Bia deu esse exemplo. De a pessoa ficar tirando más conclusões o tempo todo sobre coisas que ela nem sabe se é verdade. O tempo todo eu estou suspeitando mal. E a Eliane do Arsênio não está do lado do Arsênio. Será que a Eliane está com enxaqueca? Não, o fofoqueiro não vai pensar que a Eliane está em casa porque ela está com enxaqueca. O fofoqueiro vai pensar o quê? Ajuda o fofoqueiro aí. Tá brigado. A Gisele é fofoqueira, irmãos. Brincadeira. É brincadeira. Qual é a primeira coisa que quem suspeita mal vai pensar? Certeza que está brigado. O Arsênio deu essa devocional, deve ser indireta para a Eliane. Certeza. Olha só, suspeitar mal. E como o fofoqueiro, ele tem uma fala vazia o tempo todo, o que ele vai fazer com a suspeita má dele? Partilhar com um colega. Você viu que o Arsênio veio sozinho na EBD? Não sei não, o que você acha? Enxaqueca? Não, eles brigaram. E aí eu vou partilhar a minha fofoca. E olha, meu irmão, essas coisas vão acontecer de forma silenciosa, sucinta. É assim que a maledicência brota igual a erva daninha. Nas capim na sua calçada? Rapaz, eu moro em casa agora e eu descobri isso. Você vai lá no meio-fio, lá, naqueles vão sem rejunte lá da garagem, você pode arrancar 200 vezes. E aí, finalmente, você bate um veneno que dura 6 meses, e com 5 meses e 29 dias, brota um raminho lá. E se você não policiar a tua língua, você vai cair nisso aqui. E quem vai te cobrar disso aqui mesmo? Quem vai cobrar isso aqui? O Senhor. Meu irmão, nos evangelhos o Senhor Jesus diz assim, nós prestaremos conta de cada palavra vazia que nós falamos. É para temer o Senhor. Dá medo do outro descobrir que eu falei fofoca dele. Isso dá medo. Do conselho me chamar para conversar sobre a fofoca que eu esparramei, dá medo. Mas, meu irmão, você devia ter medo do Senhor. Você devia temer ao Senhor. Porque talvez ninguém nunca descubra a tua fofoca. Talvez a mentirinha que você contou, ela passe batido. Mas ao Senhor nós vamos prestar contas. Então, precisamos lidar com o mandamento. Bem, vamos a alguns destaques aí desse longo parágrafo para a gente discutir pontos um pouco mais específicos que tocam a fofoca. Então, é proibido prejudicar a verdade e a reputação do teu próximo. É proibido prejudicar a reputação do teu próximo, você deveria zelar pela boa reputação dele, você não deve o reputar por mal. Então, como é que você deveria prezar pela boa reputação do teu próximo? O texto não está dizendo para você ser um iludido e fingir que as coisas erradas não estão acontecendo. O que é justo, o que é certo, mas este é o ponto, tratar com equidade. Tratar com equidade. Ano eleitoral, né? Eita, que maravilha. Hoje tem protesto político lá em Brasília. Só fala disso. O povo só fala disso. Meu irmão, eu preferia a monarquia. Eu preferia a monarquia de Jesus. Não é? Jesus, o monarca. Você não preferia também? Isso é a monarquia. Jesus manda, a gente obedece, ninguém elege ninguém, é o Senhor Jesus. Teocracia. Glória a Deus. É muito melhor. Mas, esse ano você vai ter que lidar com fatos. O governo foi bom ou ruim? Faça a sua avaliação.
É proibido o proselitismo político na IPB, irmãos. Algumas igrejas pecam nisso e se pecam vão pecar sozinhos. Nesse púlpito aqui não vai ter proselitismo político. Esse é meu desafio para você aqui agora. O governo foi bom ou foi mal? No coração só. Só no coração. Em que o governo errou? A Roseli aqui. A Roseli, ó. Agora eu vou abrir para você falar. Em que o governo acertou? Meu irmão, o relógio quebrado, da hora certa, 2 vezes ao dia, eu te garanto que se você procurar alguma coisa, você vai achar lá que o governo acertou. E aí, você precisa promover a boa reputação do presidente da República Federativa do Brasil. O que é promover a boa reputação? Falar a verdade. Fale a verdade sobre os erros dele, fale a verdade sobre os acertos dele, os que houverem. E aí, o ponto do seu candidato, e aí vamos fazer um combinado? Não é nem da porta da igreja para fora, porque, ó, irmãos, na última eleição, não sei se foi na municipal ou se foi nessa federal, essa história assim, ó, proselitismo político é do lado de fora da igreja. Surgiu um cidadão, um pastor de algum lugar, e ficou na porta da igreja entregando santinho. Na porta da igreja. Vai fazer o quê? Você vai xingar ele? Vai escorraçar o homem? Vai dar uma bicuda nele? A rua é pública. Ele pode fazer isso. Permissão legal ele tem. Né? Então, não vou falar para você nem falar do seu candidato da porta para fora. Fala da esquina para fora. Combinado? O seu candidato. Você quer promover a boa reputação dele, né? Mas fala a verdade do que ele erra também. Assim que a coisa é justa, meu irmão. É disso que a gente está falando. Não é, olha, porque no mesmo parágrafo, olha isso aqui, meu irmão, vem comigo, confere aqui no replay. Meu irmão, escreve isso aqui, é ano eleitoral, olha o que é pecado proibido. Admiração excessiva de outrem. Pecado proibido na Escritura. Admiração excessiva de pessoa alheia. Por quê? Porque se a admiração é excessiva, ela não é verdadeira. Ela já foi além da verdade. É uma admiração que se torna... Qual que é aquele nome mesmo que a gente gosta de dar? Esse nome. Porque você passa a omitir os erros do outro para promover uma boa reputação excessiva que ele nem deveria ter. Então, olha onde Jesus está andando para a gente chamar. Ou chamando para a gente andar, melhor. Onde Jesus está chamando para a gente andar? Fala a verdade. O que é certo, o que é errado. O que é bom, o que é mal. Se você chega para o pastor e fala, ai pastor, a nossa igreja é uma bênção. Não consigo ver defeito nessa igreja. Meu irmão, alguma coisa está fora do lugar. Ou Jesus esqueceu a gente e não arrebatou ainda, ou você ainda não percebeu os erros da igreja, e você volta lá na aula de confrontação. Lembra da aula de confrontação? Que eu falei a pessoa que está no meio do fogo cruzado e ela alheia. Ou realmente tem coisas erradas, tem problemas, você os percebeu, mas você é um bajulador. E você vai suprimir a verdade, que há lutas e desafios em qualquer igreja, você vai suprimir a verdade para promover uma admiração excessiva da sua igreja. Então, o desafio é esse, é manter a boa justiça e a boa reputação sempre que ela é requerida. Agora, se o cabra destrói a própria reputação, o que sobra para nós? Sobra para nós falar o quê? Que o salário mínimo aumentou. Não aumentou, irmãos? O dos professores foi uma bênção. As pessoas estão felizes, não estão? Fiquei sabendo que os professores, com o aumento salarial, vão entrar, subir a faixa de imposto e pagar mais imposto. Conversa com o seu contador, né? Então, a gente tem que lidar com os fatos como os são. Olha um segundo ponto importante para nós. Defender uma causa má
aparecer e pleitear cientemente em favor de uma causa má. Olha, o que está em questão, o que está em jogo não é tão bom, mas é bom para mim, me favorece. Eu tenho 2 concorrentes da minha empresa brigando, e quanto mais eles brigam, melhor para mim, porque enquanto eles se matam, eu vendo. Será que você deveria manter o pleito entre eles? Você deveria preservar a luta entre eles? Cooperar na causa má do desentendimento entre aqueles dois, porque você está lucrando com isso? Será que essa seria a tua forma de triunfar? Olha como inúmeras vezes é essa tentação no nosso coração. E qual é o legalista, como é que o legalista se comporta? O legalista olha assim, bem, o presbítero Lucas e o presbítero Denis estão se matando na reunião do conselho. Isso é bom? Não. Eles estão se matando por um assunto que, quanto mais eles se matarem, mais a minha proposta fica fortalecida. Tem 3 propostas. Enquanto eles brigam entre eles, a minha proposta vai parecendo melhor. Então, o que eu faço? Olha o legalista. O legalista diz assim, eu não estou brigando com ninguém, eu não estou envolvido em nenhuma demanda ruim, eu não estou fazendo mau uso da verdade, eles é que se matem. Agora, eu poderia intervir com verdade e usar a verdade para cessar o pleito, para cessar a contenda, para não defender a manutenção e a existência dessa causa má. O legalista, meu irmão, na cabeça dele, ele está cumprindo a lei do Senhor. Mas na motivação de preservar a verdade, eu estou pecando por omissão. Eu estou deixando que os irmãos se matem, eu estou defendendo a existência de uma causa má. Olha, fomos nós comprar o terreno da congregação Bereia, cheio de terreno sem documento. Nós deveríamos comprar um terreno sem documento e fazer uso capião? A igreja deveria fazer isso? Ah, pastor, mas um monte de gente faz, o nosso ainda é para a glória do Senhor. Defender uma causa má. Não, mas é para um bom fim. E os fins justificam os meios desde quando? Entende? A gente precisa repensar esse ponto. Olha, resistir à verdade ou calcar força à verdade. Esse aqui a gente cai demais, meu irmão. O que é calcar força à verdade? Você fez um negócio errado. Vou usar esse exemplo. Existem outros. Você fez um negócio errado. Está errado o que você fez? Está muito errado. E aí o seu filho que presenciou o exemplo lá que eu dei outro dia, né? O seu filho que presenciou você mostrar o dedo do meio no trânsito para a pessoa que passou no outro carro e te fechou. Seu filho chega em casa e fala assim, mãe, o moço do carro vermelho fechou o papai no cruzamento e o papai colocou a mão e mostrou o dedo do meio para ele. E eu contei, mamãe, por 5 segundos. Eu contei 5 segundos. E depois ele ainda falou para mim, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Que foi o exemplo que eu dei na outra aula. O que o pai diz numa hora dessa? A esposa olha, manifestando ódio no seu coração, através do olhar, e ela fala, eu não acredito que você fez isso. E o marido responde dizendo, não foi desse jeito que ele está falando. Calcar força é verdade. Porque você quer tirar o peso da verdade para aliviar o teu lado. E o que é isso? É ser injusto. É desonesto com a verdade. Você quer tirar o peso da verdade para amenizar o teu pecado, o pecado de quem você ama. Você já viu mãe com filho favorito? Vou falar, irmãos, vou falar. Irmãos, estou falando literalmente. Vou defender vocês, irmãos do meio. Dizem que é sempre os irmãos do meio, né? Eu só tenho o mais velho e o mais novo por enquanto. Vou descobrir. Irmã do meio? Que o mais velho é aquele negócio do primogênito, o mais novo é o caçula, o irmão do meio sobrevive, né? Olha o problema disso aqui. Um filho peca. A mãe vai lá e é o irmão do meio que pecou. E mata o filho. Desce o cacete, e xinga, e fica bravo, e põe de castigo. E se eu pudesse, eu deserdava você.
Aí o filho favorito faz igual. O irmão do meio está esperando o quê? Dá nele igual agora. E a mãe que tem filho favorito faz o quê? Não, mas é porque você tem que entender, porque ele estava estressado. Sabe aquele negócio? Não é Bia, Samuel, os pais de criança pequena, o Ivan e a Carol aqui, ó. É que ele estava com sono. Por isso que ele virou o prato de comida na cara da mamãe, é que ele estava com sono. É que você está calcando força, na verdade, do que ele fez. Por alguma motivação. Porque você está com dó, porque você não quer corrigir. Mas você está calcando força da verdade. Você está tirando o peso da verdade. Olha, você não pode pesar demais. Você não pode aumentar o fato. Mas você não pode também diminuir o fato. O chamado é, seja justo. E meu irmão, isso aqui é aplicável a um mundo de coisas. Como é que você vai tratar com equidade a verdade? Ela é o que é e você precisa expor ela como precisa expor. Nathalie, me perdoe, minha irmã, eu vi sua mão levantada e não te dei a palavra na hora certa. O pior é quando os avós fazem isso na sua cara e você tem que lidar com esse tipo de, querendo ou não, tira a sua autoridade, né? Porque a tua verdade, aí o seu filho não vai te levar a sério. É isso que acontece. Avós, sejam pastoreados pela palavra do Senhor neste momento. Vou contar um exemplo rapidinho do reverendo Márcio Alonso, foi nosso professor no seminário. Ele disse que estava na casa do pai dele, em algum momento o filho queria fazer uma coisa, e ele falou não. Ele disse que o filho dele saiu e voltou depois e falou assim, papai, a gente está na casa do vovô, e o vovô falou que eu posso fazer, e ele disse que eu sou seu filho, mas que ele é seu pai, e que ele manda em você e você manda em mim, e ele mandou eu fazer. O reverendo Marcelo Alonso disse que amorosamente chamou o pai para uma conversa e disse, pai, eu te amo, mas eu sou responsável pela educação do meu filho. E se você intervir na educação do meu filho, porque a casa é sua e porque eu estou na sua casa, eu vou ser muito feliz em ter você como avô do meu filho e partilhar desses bons momentos. Mas vai ser lá em casa da próxima, se você não respeitar o nosso espaço. Vamos lá, pais! Você vai responder pelos seus filhos. Avós, cooperem, tá bom? E estou eu falando aqui que meus pais e minha sogra não assistam a transmissão, né? Mas dizem que o vô é o cavalo bravo que o filho amansou para o neto montar. E é verdade. Olha o problema do mandamento. Suprimir a verdade. E aí esse aqui a gente trabalhou bastante semana passada, né? O ponto não é falar mentira. O ponto é só não falar a verdade. Eu vou só ficar quieto. Você sabe o que é? Você poderia... Você sabe onde está a Elisa Samúdio? Sei. Não vou falar, não. Sabe aquele negócio? A polêmica? Você viu isso aí, meu irmão? Vocês não assistem jornal também? É a mulher que o goleiro Bruno matou, é fofoca. Aí agora acharam um documento perdido de uma mulher que foi morta há mais de 10 anos e tá uma teoria da conspiração que a mulher não morreu. E às vezes alguém sabe onde a mulher está. Aí o cara fala, eu é que não vou estragar agora também. Vai contar onde a Elisa Samúdio está. Quase, né? Você falou de bater na Eliane e tal, né? Não, eu nunca bati, não. Só para deixar, já que está gravando, eu estou registrando aqui. Mas a Ana Luísa, quando ela tinha, acho que uns 3, 4 anos, ela falou na igreja, meu pai bateu na minha mãe, né? Não sei de onde ela tirou isso. Mas também ela falou que eu ia para Paris e tal, e aí ficou... Mas assim, esse negócio de suprimir a verdade, imagine se alguém chegasse para mim e falasse, você continua batendo na Eliane? Daí se eu falo sim, é porque eu continuo, né? Se eu falo não, é porque eu batia, né? Então assim, você vê que o suprimir a verdade, ele tem a ver também com o que a gente pode induzir a pessoa a responder, né? Meu irmão, é o problema de contar meia verdade. É suprimir a verdade.
Mais uma vez, ano de política. Você vai ver isso em todas as direções. Em todas as direções. O cara vai falar dos acertos do candidato e não vai falar dos erros. Vai falar dos erros e vai omitir os acertos. Então, uma vida de equidade, uma vida fundamentada na verdade, que é um atributo de Deus. Deus é um Deus verdadeiro. O pai da mentira é o diabo. Nessa perspectiva, você precisa expor toda a verdade. Ela muda os fatos. Eu disse isso lá na aula de confrontação e voltei a falar semana passada. Quando alguém traz um assunto, você está ouvindo a perspectiva dessa pessoa. Você vai ouvir o resto da conversa? Você vai entender o outro lado? E aí não há duas verdades. A verdade é o que é, mas talvez você tenha um entendimento parcial, porque você ouviu parte da verdade. Entendeu? Então, esse é o problema, como as coisas podem ser distorcidas, né? Tem um mundo de ilustrações possíveis para isso. Mas eu quero terminar a aula hoje, que semana que vem é o Arsênio. Manter-se tranquilo quando a iniquidade reclama repreensão da nossa parte. Aqui é o problema, né? Então, esse é o problema da omissão. Esse é o problema de ver a mentira ser disseminada e continuar suprimindo a verdade e manter-se tranquilo com isso. Não é problema meu, eu não quero saber, eu não me importo. Então, falei semana passada, o crente é alguém intencionalmente e ativamente comprometido com a preservação da verdade, da sua boa reputação, da boa reputação do seu próximo, seja quem for o seu próximo, seja até o político que você não gosta. Você tem que preservar a verdade. Então, pense como isso vai acontecer no teu círculo de amigos. Adolescentes, vocês precisam praticar isso. Jovens e adolescentes, aí já vai entrar. Jovens e adolescentes, SAF. Jovens e adolescentes, SAF e o PH. Tá, eu sei que no final todos precisam. Adolescentes, pleiteiem a verdade. Lutem por ela. Vocês ouviram um comentário? Quem te falou? E você está me contando por quê? Fulano falou que o ciclano falou mal de você. Você vai lá comigo agora confrontar ele? Não, eu não vou. Então você está suprimindo a verdade. Você está se mantendo calado quando você deveria lutar pela verdade comigo. Então eu não quero dar ouvido ao que você falou. Eu vou desconsiderar o que você falou. Vou fingir que é mentira. Olha como a gente deveria tratar essas coisas. Meu irmão, a melhor forma de resolver a fofoca é ir na fonte. Traz a verdade à tona. É pecado, é proibido se manter tranquilo enquanto a iniquidade corre solta e você está presenciando ela e você não está disposto a se envolver com a resolução. Você vai pecar por omissão quando isso estiver acontecendo. Olha ainda outros, e esses são os últimos. Perverter a verdade. O que eu estou falando é certo, é verdadeiro, mas eu só dei aquela distorcida. Eu só falei num tom diferente. Olha como eu posso dizer a mesma verdade de forma perversa. Ô Roseli, o Denis é o tesoureiro da igreja, não é? Ele trocou de carro, sabia? Tá bom. Ô Roseli, o Denis que é o tesoureiro da igreja, não é? Ele trocou de carro, sabia? Olha, meu irmão, a perversão da verdade aqui, ó. Na primeira delas, parece que o meu tom de voz está dizendo: olha que bênção, nosso irmão trocou de carro. Na segunda, parece que eu estou dizendo: será que ele trocou de carro com o dinheiro da igreja? Não pode trocar de carro agora, hein? Entrega o cargo primeiro. Olha como que a subversão da verdade acontece. Olha como é que o perverter a verdade acontece. Às vezes, você não precisa nem mudar o que você está falando. Você só precisa tirar o texto do contexto. Se você tira o texto do contexto, você entrega uma mentira. É assim que heresias surgem. Heresias, via de regra, são coisas que o Senhor Jesus falou totalmente fora do contexto. Peçam ao Pai, e tudo que pedirem em meu nome o Pai fará. Então, por que você não pediu a viagem para Paris ainda?
Jesus não falou isso? Falou. Então eu estou dizendo para você, Jesus falou, pede uma viagem para Paris. Não, mas Jesus falou outras coisas. O que você está dizendo é perversão da verdade. Jesus nunca disse que atenderia todos os nossos pedidos. Entende como que isso precisa ser claramente motivado pela busca da verdade? Se você tiver má intenção, meu irmão, você vai usar de má intenção. Deixa eu pastorear a igreja aqui, ó. É proibido interpretar mal. Proibido interpretar mal. Sabe aquele negócio de entender uma coisa que nunca existiu? Vou dar o mais clássico exemplo. O mais clássico. Estou na porta da igreja, o Evandro passou por mim, me cumprimentou e não cumprimentou o Jefferson. Qual é a má interpretação do Jefferson? Diga para mim, meu irmão. O Evandro cumprimentou o pastor, passou pelo lado do Jefferson e não cumprimentou. Se o Jefferson for interpretar mal o Evandro, qual é a primeira coisa que ele vai concluir? Eu quero ouvir vocês, vamos lá. Esse cara não gosta de mim, ele está com raiva de mim. Eu fiz alguma coisa para ele. Irmãos, o Evandro está pensando que ele vai sair daqui, ir lá no Frango X, pegar aquele franguinho frito. E ele é desligado. A personalidade dele é essa, é o cara que esquece o Vinícius no banco de trás do carro enquanto pega o frango. O Vinícius corre lá para pegar o menino. Agora não dá mais, que agora ele fala já, né? Agora ele ia falar, pai. Mas olha a raiz de interpretar mal. Uma conclusão completamente precipitada de um ato que possivelmente foi involuntário. E o Jefferson talvez diria, pastor, mas como é que eu vou saber? Fala para o Jefferson, irmãos. Como vai saber? Como? Evandro, você não me cumprimentou hoje de manhã, cara, tá tudo bem? O Evandro vai falar o quê? Não, irmão, perdoa, cara, eu sou desligado, você está pensando no frango. Acabou! Acabou! Mas a gente corre o risco de o Jefferson, no domingo seguinte, falar, eu não vou cumprimentar ele para testar se ele vai me cumprimentar. E o Evandro saiu pela porta lateral, porque o Vinícius estava com febre. E aí, no outro domingo, o Jefferson já entra na igreja falando, eu não vou cumprimentar esse cara, não, esse orgulhoso aí não olha na minha cara. Meu irmão, Satanás alcança vantagem sobre a igreja. Porque a gente está simplesmente interpretando mal os outros. E como eu estou te dizendo desde o princípio, como que você resolve uma inverdade? Apura o fato, vai na fonte, pergunta. E aí o Senhor Jesus falou claramente disso em Mateus 18, teu irmão pecou contra você, fala com ele. Fala com ele. E se você não falar, como é que você vai lidar com isso? E olha, meu irmão, Jesus está cobrando do irmão que se sentiu ofendido procurar o irmão ofensor, porque o Evandro nem sabe que não cumprimentou alguém. Nem sabe. O pastor passou por mim, eu estava na chuva, ele não me deu uma carona. Eu ouço o som no 23, irmão, todo dia. É por isso que eu sou ruim de audição. Eu não te vi. E se você nutrir ódio no teu coração contra mim, você vai morrer no teu veneno. Por quê? Eu nem sei que eu não te dei carona. Nem sei que eu não te cumprimentei. Você que está criando interpretações na sua cabeça que não são verdade. E o que não é verdade é mentira. Você está acreditando numa mentira que a tua própria cabeça forjou e você está, ao final, construindo a sua vida sobre uma mentira. E assim você quebra um relacionamento, e assim você causa uma intriga na igreja. É assim que acontece, irmãos. O teu marido chegou em casa, eu achei um papel de chocolate no carro, pastor, ele comprou e comeu um chocolate e não trouxe um para mim. Irmã, ele pisou, grudou na sola do sapato e caiu no chão do carro. E você está magoado e ofendida. Entende? Meus exemplos são bons, né, William? O William rindo aqui. Tem a clássica do WhatsApp, né? A clássica do WhatsApp. Tipo assim, o irmão manda mensagem pro pastor na segunda-feira, né? E aí fica lá esperando a resposta do pastor, né? Aí, o pastor de segunda-feira tá de folga, né? Então, assim, e não só essa, né? Tem assim, às vezes você manda a mensagem para a pessoa e a pessoa viu e esqueceu de responder e não responde. E aí, quando você vai ver a pessoa,
Pô, mas eu te mandei uma mensagem faz 15 dias. Tá bom, cara, desculpa, eu não vi. Sim, então, tá até olhando o WhatsApp aí, né? Para ver se está em dia aí. Olha aqui, irmãos, 45 conversas não respondidas. Lê para a turma aqui, quem está na segunda linha não respondido? Ronaldo Lidório. Brincadeira, irmãos, estou respondido com ele. Aí o pessoal tira o azulzinho para deixar. Mas eu tirei o azulzinho. Eu tirei o azulzinho, para ninguém saber que eu li. Por quê? Eu preciso ter tempo para responder. Meu irmão, eu recebo mensagens do tipo, mudou o assunto da aula, né? Eu recebo mensagens do tipo, pastor, a gente precisa conversar e eu estou prestes a divorciar. Eu recebo um áudio de 30 segundos assim. E eu estou com o Timóteo no colo, fazendo um ovo, para dar de café da manhã para o menino. Como que eu respondo essa mensagem assim? Ô irmão, tá bom, não, beleza, vamos combinar, vamos marcar assim, tá, tchau. Eu abro a mensagem, eu ouço a mensagem e eu marco como não lido. Mas, irmãos, o coração do homem é uma desgraça e o pecado está aí. Por isso que no meu WhatsApp, agora eu aprendi que tem uma notificação. Olha aqui, quando você abre o meu WhatsApp, aparece embaixo da foto. Se for urgente, ligue. Mas o que o irmão vai concluir? Não me respondeu. Não, tenho certeza que se fosse um presbítero ou alguém importante, tenho certeza que se o Ronaldo Lidório mandasse mensagem, ele ia responder na hora. Dia 22 de fevereiro, na escola dominical, nós vamos ter um culto missionário. O reverendo Ronaldo Lidório vai pregar na nossa igreja. Tá bom? Olha que bênção. Receberemos o Ronaldo Lidório. Não conta para muita gente, não, que não cabe, hein? Fala baixinho, corta da transmissão. Esse é o problema, meu irmão, de interpretar mal. Eu já errei com isso, eu tenho certeza que você também já errou. De ler uma mensagem e não responder, ou de começar a ler a mensagem, o celular travou, qualquer porcaria que aconteceu fez com que você não respondesse, e a pessoa pensa que você a odeia. E, meu irmão, você está tirando más conclusões, você está interpretando mal os seus irmãos. Então, busque a verdade, né? Vá atrás dela, entenda o que está acontecendo. Elogiar ou depreciar maldosamente, demasiadamente. Então, não vou nem discutir mais esse ponto, acho que já falamos o suficiente. Agravar faltas menores, falei sobre isso lá quando nós lemos o parágrafo, né? Você criar ali excessos onde não há. Descobrir fraquezas desnecessariamente. Lembra que semana passada a gente falou disso? Semana passada a gente discutiu esse ponto sobre encobrir a fraqueza do próximo. Encobrir a fraqueza não é passar um pano no pecado. A disciplina precisa acontecer, a confrontação precisa acontecer, talvez até a disciplina eclesiástica precisa acontecer. Feito isso, então eu vou encobrir a fraqueza. Eu não vou ficar expondo a fraqueza dos outros. E olha como que agora o pecado proibido clareia isso. Não descubra a fraqueza do outro desnecessariamente. Então, e aí, o exemplo da semana passada era que o Murilo é mentiroso, né? Alguém deu esse exemplo. O Murilo é mentiroso. E ele conta uma mentira. Se a mentira foi confrontada, tratada, resolvida, a verdade veio à tona, o Murilo foi corrigido, por que agora, todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou falar assim, sabia que uma vez o Murilo mentiu aqui na igreja? É verdade que isso aconteceu? Pode ser. Se for o caso, foi um fato consumado. Para que eu vou trazer a verdade à tona e expor desnecessariamente a falta do meu irmão? Agora, existem ocasiões e ocasiões. Vou te dar um exemplo. O Fabrício comprou e não pagou. Devedor miserável. E aí o William fala para mim assim, pastor, rapaz, olha, estou querendo vender meu carro e o Fabrício quer comprar. E aí eu combinei com ele, rapaz, eu vou vender para ele na orelha, na confiança pura. Ele falou que vai me dar o carro dele mais 10 parcelas de 3.500. Está valorizado seu carro, hein, William? E eu sei que o Fabrício é mau pagador. E aí? É maledicência? Como é que eu vou trazer à tona um erro passado? Talvez seja o caso de eu dizer, William, conversa melhor com o Fabrício. E saiba que o Fabrício já teve problemas em pagar em dia.
Se você vender para ele sem um intermédio de um banco, sem uma via de segurança, você corre o risco dele pecar de novo contra você, porque essa é uma reincidência. Então toma cuidado. Ah, pastor, mas isso é maledicência. Guarda aí. Num slide aqui da frente eu vou voltar nesse exemplo. Combinado? Então tá bom. No final, acreditar em rumores maus. Então, é o mesmo que interpretar mal, mas aqui ele vai chamar de suspeitar mal. Porque a interpretação está interpretando talvez até um fato. Agora, a suspeita, meu irmão, suspeito que a Gabi Miguinella está aqui na igreja por interesse financeiro, ela quer dar o golpe na igreja. Da onde você tirou isso? Eu tenho uma intuição. E minha intuição não falha. Já assistiu Sem Floresta? Que tinha uma tartaruguinha no Sem Floresta que ele falava assim, quando meu casco fica, meu casco vibra e eu tenho um mau pressentimento. Ele fala, meu irmão, por que você está tirando suspeita de onde não tem? Não, é porque um dia eu ouvi a Gabi falar com os meninos que o sonho dela é ser tesoureira da igreja. Então vai lá, conversa, trata o problema, mas se você não vai tratar, então não fala nada. Se você não tem algo claro e verdadeiro para falar, se você não vai falar uma coisa absoluta e sustentável, se você não pode sustentar o que você está falando, não fala nada. Vai não saber. Entende? Então, assim a gente vai precisar andar na verdade. Olha, para a gente disparar o coração aqui, né? Se todas as verdades, as conversas privadas que você teve, se tornassem públicas hoje, isso edificaria ou isso envergonharia o corpo de Cristo? Como fica o seu falar a partir daqui? As conversas que você tem na tua casa sobre esta ou sobre aquela pessoa, se essas conversas viessem à tona, se o Senhor as revelasse todas, se a gente pudesse ler todas elas no telão, que diz que no céu vai ter um telão que vai passar os pecados de todo mundo, isso seria bom ou ruim? Quantas mentiras viriam ali? Quantas verdades mal contadas? Quantas palavras maliciosas? Ou quantas verdades sustentáveis viriam ali? Entende? A minha pergunta, que eu disse que voltaria nela, e que o vermelho que era para destacar, estragou o slide. Está escrito, você sustenta diante de alguém o mesmo que você disse na ausência dessa pessoa? Isso é um bom filtro para maledicência e fofoca. Você sustenta na frente da pessoa o mesmo que você disse nas costas dela? Porque se é fofoca, e o William fala, ô pastor, é verdade que o Fabrício é mau pagador? Vamos lá comigo, vou falar com ele agora então. Se eu estou fofocando, maldizendo, calcando a verdade, aumentando a verdade, diminuindo a verdade, eu vou sustentar o que eu falei na frente do Fabrício? Não vou. Agora, por mais desconfortável que seja, se essa é verdade, somente a verdade, nada além da verdade, pode ser incômodo e doloroso eu ir na frente do Fabrício. Mas se o William me disser, vamos lá comigo falar com o Fabrício, eu vou falar o quê? Então vamos. E o Fabrício pode até ficar chateado comigo. E eu vou começar, como todo um brasileiro, dizendo, não me leve a mal. E aí eu posso dizer isso com base no texto. Não me interprete mal. Eu não estou querendo desfazer o seu negócio e atrapalhar a compra do seu carro. Ah, você está querendo sim. Não, você está me interpretando mal. Não é isso que eu estou fazendo. Mas você sabe que no passado você já foi disciplinado publicamente na igreja por causa desse pecado. E agora você está fazendo uma nova compra, você está andando num caminho escorregadio para você que já caiu nesse pecado. Eu acho melhor, eu recomendaria como irmão em Cristo você não fazer esse negócio com ele. Sustenta a minha verdade. Pague o que me deve. Seu barriga aqui, ó. Né, Fabrício? Fabrício não é mau pagador, não, irmãos. É tudo é ilustração, tá? Senão vai virar fofoca aí na igreja. Então, como é que você sustenta aquilo que você diz? Ah, eu falei algo que é verdadeiro. Se houver a necessidade, você sustenta o que você disse? Se você não pode sustentar o que você falou em todas as instâncias, então fecha a matraca. Não fala.
se cale. Você pode ter vontade de falar, mas se você não sabe, não fala. Seja honesto e justo. Então, como a preservação da verdade tem que nos conduzir? Disse lá na introdução da aula, lembra quando no começo da semana passada a gente ficou? É fofoca, não é fofoca, é pecado, não é pecado, é maledicência, não é maledicência. É muito difícil definir essa linha. É muito difícil traçar milimetricamente o que é e o que não é. Quando que eu estou pecando e quando que eu não estou pecando? Olha, entenda o limite. O que é e o que não é pecado. Vá o mais longe que você possa ir. Você chegou numa conclusão de que isso não é pecado? Beleza. Você não sabe se é pecado? Você está na dúvida se é pecado ou não? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, dá um conselho nisso. Você está na dúvida se é pecado ou não? Na dúvida se você vai pecar contra o Senhor, você faz o quê? Falo ou não falo? Ai, se eu falar, será que é maledicência? Se eu não falar, está de boa. Mas se eu falar, eu acho que, poxa, eu não tenho certeza. É tão difícil, é uma linha tão tênue entre ser maledicente ou não. Fala ou não fala? Na dúvida. A dúvida extrema. O Andrei aqui está dizendo, não fala não. O apóstolo Paulo, sobre comer carne, ele diz assim: comer carne sacrificada a ídolos não é pecado, porque antes de ser do ídolo, era de Deus. Deus é que criou a carne, antes dela ser oferecida para o ídolo. Então, antes de ser do ídolo, já era de Deus, fica tranquilo. Mas, se algum dos irmãos, por causa da consciência, está em dúvida se deve ou não comer, Paulo diz, na dúvida, não coma. Porque se você comer, você vai pecar, ainda que seja contra a sua própria consciência. Essa verdade que você está guardando é um caso de vida ou morte. Então, fale a verdade. Diga, irmãos, eu tenho algo a dizer, não sei se é ou se não é maledicência, a minha intenção não é maldizer, mas eu acho que o que eu tenho a dizer pode resolver um grande problema. A Elisa Samud está em Portugal, no porão da casa do meu primo, ela mora lá. Ela é gamer agora, por isso que ela não sai de casa mais. Entende? Na dúvida, meu irmão, pensa bem. O que eu quero te advertir é assim, ó. Se o pecado que a gente está tratando é a boca aberta e o falatório frívolo, então guarda a língua. Então pensa duas vezes se você deveria falar. Reflete profundamente. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Senhor, se eu devo falar, Pai, me dá a ocasião para falar. Pede para o presbítero Arsênio perguntar para mim, você sabe isso? Aí eu falo. E Deus faz, hein? Vai duvidando de Deus. Vou orar para Deus fazer você falar. Meu irmão, o problema que a gente está tratando, então, não é sobre o pode ou não pode. É sobre essa desgraça que é o coração humano. Então, afinal, nosso problema não é o que pode e o que não pode falar, como que a língua propriamente vai se manifestar, mas são as motivações do nosso coração. Vai lá, senhor modesto. Este é um rapaz modesto, e eu não estou aumentando a verdade. Eu acho que uma coisa também a acrescentar é que muitas das vezes um problema que você quer comentar, ou que você vai querer comentar, dificilmente, para você ter esse receio, você foi tratar esse problema com a pessoa que você identificou. Então, vamos supor, eu sei que você é um cara mimizento. Ao invés de eu chegar no Wagner e falar, tá, mimizento, dificilmente eu fui confrontar o seu pecado em amor e exortar você para que você solucione isso ou caminhe de uma maneira correta, né? Então, parte disso daí, ao identificar o problema, é também você é um membro ativo da igreja ou um membro ativo cristão. É você lidar, ou ajudar a pessoa a lidar, estender o braço, não só assistir, falar, beleza, eu não vou fofocar, eu não vou falar nada para ninguém, mas eu também não vou agir para solucionar o problema junto à pessoa. Exato. Você precisa se envolver na resolução do problema, meu irmão. Você precisa. Olha, são poucas situações, eu acho que são poucas situações que a gente realmente não pode fazer nada para ajudar. São poucas. Coisas do tipo, o deputado fulano falou que o deputado ciclano recebeu dinheiro de propina. Você pode ajudar a resolver esse problema? Não. Não pode. Agora, tem uma demanda na tua família. A tia Tereza acha que a tia Júlia não foi na casa dela no almoço, não é porque ela estava doente, é porque um é corintiano e outro é palmeirense.
Vai lá, meu irmão, vai na casa da tia Tereza e da tia Júlia e fala, ô, gente, vamos lá, o que está acontecendo? Entende? Quantas vezes a gente é mesmo omisso, meu irmão? E às vezes a gente quer se omitir do problema, e o Senhor está nos chamando para, como crentes, promover a verdade. Você, no mínimo, converteu, foi salvo. Você é, no mínimo, embaixador do reino dos céus. Então, se Jesus não está visível naquela ocasião, você é o representante oficial de Jesus. Por isso que eles chamam de cristinho. Não é? Cristão pode, não é? Então, você é um pequeno Cristo. Você é o representante oficial. Gente, então, Jesus está à destra do Pai Todo-Poderoso, mas Ele me nomeou como representante dEle para resolver essa demanda entre vocês. O que está acontecendo? Crentes deveriam agir assim. O Wagner participou comigo de uma conversa dessa. Tinha uma história mal contada, e aí eu com o Wagner fomos averiguar a verdade. Rapaz, isso aqui é assim mesmo? Isso aqui é assim mesmo? Não, isso não é assim não, isso é desse jeito. Ah, então pronto. Então, de alguém que suspeita que tem alguma coisa errada acontecendo, ao nós averiguarmos o que aconteceu, a nossa conclusão foi, tem nada de errado. Os outros é que suspeitam mal. O problema está externo, né? Gente, as crianças estão voltando. 10h58. Poxa vida, vocês estragam a minha aula, hein? Olha, o problema do pecado é o coração. Qual a razão de compartilhar um pecado que eu presenciei? Por que expor a vergonha de uma pessoa? Mateus capítulo 12, versos 33 a 37, vão falar abertamente que guerras, assassinatos, todas essas piores coisas brotam do coração. E o texto de Mateus está falando da boca. A Cacá está abrindo aqui, Mateus 12, 33 a 37, eu vou pedir para ela ler para a gente. Ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, irmãos, ao fim, você precisa julgar as motivações do seu coração. Por que você está distorcendo? Por que você está exaltando alguém? Por que você está distorcendo a verdade contra essa pessoa? O que você quer ganhar? O que você quer perder? Quais são as tuas intenções ao entorno disso? É aqui que você precisa lidar com esse problema. Então, não é uma questão legalista de pode ou não pode. É uma questão de coração. Por que eu quero fazer isso? Eu quero agradar a Deus ou eu quero defender a causa própria? Eu quero agradar a Deus ou eu quero vindicar a minha honra? Eu quero agradar a Deus ou eu quero só humilhar aquela pessoa que eu não gosto? Sonde as suas motivações. Sonde as razões do seu coração. Seus porquês. E você precisa, ao final, falar para edificar. Bem, chegar nesse ponto é algo que eu não desenvolveria mais mesmo. Esse é meu último slide. Então, eu vou deixar de tarefa para casa a aplicação final de fale para edificar. A gente tratou o problema do pecado e ao final eu iria só te apontar uma utilidade da língua, né? Então, tem alguns textos aqui, Provérbios, Colossenses, Efésios e Provérbios capítulo 3 de novo, para pensar nessa mudança de perspectiva. Não é só não fofocar, não é só não pecar, mas é falar de uma forma que intencionalmente visa o agrado. Por que eu vou deixar esse slide para casa? Eu não vou fazer uma nova aula em cima dele, mas eu queria, em 3 minutinhos, te mostrar um organograma, será que é isso que chama? Você pode pôr para mim, Roberval? Tem uma imagem lá no grupo da mesa. Eu encaminhei de novo lá. Isso é uma síntese de como você deveria pensar. Nós usamos esse quadro, esse que o Roberval vai projetar, lá no estudo da Simone Quaresma. Nós usamos ele lá. Muito bem.
Está com pouca definição aqui, irmãos, por isso que eu não coloquei no slide. Acompanha comigo isso aqui, ó. Vou mandar isso aqui no grupo da igreja, tá bom? Manda para mim, Roberval, no grupo da igreja. Aqui não precisa preocupar com o slide, não, eu vou encerrar aqui. Bem, um assunto novo chegou aos meus ouvidos. Olha aqui a tarefa prática do que fazer. Um assunto novo chegou no meu ouvido. Devo atender? Primeiro, a informação é verdadeira? É verdade? Não é verdade. Isso é mentira, então é pecado. Está fora. A informação é verdadeira? É verdadeira. Eu estou envolvido no problema? Não. Isso é fofoca, então é pecado. Fala fora. Eu estou envolvido no problema? Sim. Posso ajudar a solucionar? Não. Então é pecado. Estou envolvido no problema? Sim. Preciso me envolver com isso. Se eu estou envolvido no problema, eu preciso ser parte da resolução. Eu tenho que, de alguma forma, promover a verdade. Eu estou envolvido nessa história. Eu vou me integrar nisso e vou promover a verdade. Pastor, que tipo de ocasiões que eu não estou envolvido? A Virgínia e o Vini Júnior. Você não está envolvido. O casamento do Arsênio e da Eliane. A saúde do casamento do Arsênio e da Eliane, você não está envolvido. Mas, pastor, eu fui madrinha de casamento, eu sou amiga da Eliane há 20 anos. Não, então você está envolvida com o bem-estar deles, tudo bem. Então vai lá ajudar, não é para fofocar. Agora, você não tem zero envolvimento? Meu irmão, guarda no teu coração. Estou envolvido no problema, posso ajudar a solucionar? Não posso ajudar. Então isso vai ser só fofoca, é pecado. Posso ajudar a solucionar? Aí eu venho para esse ouro aqui, ó. Devo contar para mais alguém? Devo contar para mais alguém? Essa pessoa é uma autoridade ou alguém envolvido? É alguém que vai ajudar a resolver? Então conta, preciso me envolver com isso. Essa pessoa não tem nada a ver com a história, quero falar para outro, ainda que desnecessário. Eu só quero contar mesmo. Então, isso aqui é fofoca, é pecado. Filtra, pensa, considera no teu coração que caminhos você vai tomar para que você fale de forma perfeita, meu irmão. Para que você não empreste o teu ouvido à maledicência, para que a gente possa andar na boa e fiel piedade do Senhor Jesus. Tá bom? Vou mandar os slides lá no grupo, esse organograma também. E aí peço que você tome tempo durante a semana na tua vida devocional para refletir nos 5 textos, na verdade, que eu deixei no último slide. São 5 textos que vão falar sobre a fala como palavra escolhida, sobre falar para edificar, sobre uma fala temperada com sal, para a gente, de fato, poder piedosamente viver diante do Senhor. Mas, quanto à fofoquinha, acho que estamos resolvidos, né? Quanto à fala vazia, espero que a gente tenha chegado a boas conclusões, tá bom? Clássico Cordeirinhos vai apresentar.